Olá, meu nome é Felipe Santana do Sacramento. Eu sou músico, cantor, compositor e produtor musical aqui da cidade de Santana de Parnaíba. Eu trabalho com música desde os meus 12 anos de idade. Comecei tocando voz e violão. A primeira vez que eu entrei e pisei no estúdio foi em 2011, então já tem mais de 10 anos isso. E de lá para cá eu não deixei um dia sequer de respirar, viver, pesquisar, aprender sobre música, sobre esse universo do áudio. Então, o intuito desse projeto, desse workshop, nada mais é que compartilhar com vocês um pouco das técnicas, processos e todo esse aprendizado que eu consegui adquirir ao longo de todo esse tempo trabalhando com áudio, não é mesmo? O workshop de gravação ele tem como principal foco compartilhar entre os artistas locais, de fato, aqueles que estão iniciando, que querem começar a gravar, mas não tem como, não sabem quais equipamentos precisam, não sabem por onde começar, qual é a forma correta de se fazer uma gravação. E eu estou aqui para tentar desmistificar o que eu puder e compartilhar toda a informação que for possível com vocês. Pode passar ali. Bom, como vocês podem ver, aqui eu falo um pouco sobre a proposta desse workshop, mas eu queria ressaltar com vocês as áreas de atuações que nós temos no meio do áudio, porque nós como consumidores, enquanto consumidores, consumimos todos os dias de nossa vida áudio. E muita gente não conhece, muita gente não sabe disso. Quando você assiste uma televisão, um filme internacional lá de Hollywood, que ele vem para o Brasil, ele precisa ser dublado na nossa língua, ele precisa ser adaptado para o nosso público. E aí entram os profissionais de áudio. Quando você escuta um filme e você escuta aquela trilha sonora no meio do filme favorita, aquela música naquela cena que mais te marca, ali tem um profissional do áudio. Nós somos músicos, artistas, técnicos de áudio, engenheiros de mixagem, engenheiros de masterização, produtores musicais. As áreas de atuações do universo do áudio são diversas e é isso que eu queria passar para vocês, para que vocês possam conhecer um pouco mais e assim aguçar a curiosidade de vocês para buscar mais informações. Além de compartilhar com vocês alguns dos equipamentos que eu utilizo, os softwares que nós utilizamos e as técnicas utilizadas para se produzir um fonograma, eu vou compartilhar com vocês também um pouco das minhas vivências e das minhas experiências pessoais ao longo de todo esse período. Vamos lá. Eu ouço muita gente me perguntar, Felipe, Chinelinho, eu quero montar meu home studio, eu quero começar a produzir. O que eu devo comprar? Quais equipamentos eu preciso? Por onde eu começo? O que é mais importante? Bom, eu vou tentar, de uma forma bem resumida, bem clara, passar para vocês o meu pensamento a respeito. Espero que possa ser útil. Vamos lá. Quando a gente fala de equipamentos, nós temos dois conceitos básicos. Equipamentos de entrada, que são aqueles mais acessíveis, mais populares, mais baratos, né? Para quem está começando ainda não tem certeza se vai conseguir desenvolver um trabalho profissional, se vai usar o estúdio para gravar os outros e cobrar, ou se ela vai simplesmente se gravar em casa por hobby. Então, a gente tem que pensar bem nesses dois pontos, e eu achei melhor separar para vocês dessa forma. Quando a gente fala de equipamentos de entrada e de equipamentos profissionais, existem algumas vantagens e desvantagens, mas eu não vou entrar nesses méritos. Eu vou entrar aqui, eu separei para vocês aqui nessa imagem os equipamentos que vocês realmente vão precisar se vocês quiserem montar o home studio de vocês. O primeiro item que você pode acompanhar da esquerda para a direita é o computador. Por quê? Quando a gente fala de áudio digital, a gente não vai conseguir fazer o processamento desse sinal digital, desse áudio, se a gente não tiver um computador. E se a gente não tiver um computador adequado para isso. Então, quando falamos de computador, eu me refiro a um computador com, no mínimo... gente, eu não sou técnico de TI. O objetivo desse workshop é apenas passar para vocês um pouco dos equipamentos. Então, eu vou deixar para vocês aqui uma listinha básica dos requisitos mínimos. E claro que se você tiver mais dúvida, você pode estar pesquisando diretamente na internet qual o melhor computador para produzir as minhas músicas.
Quando a gente fala de computador, para produção musical, para gravação em casa, a gente tem que entender o seguinte: ele precisa ter um bom processador, ele precisa ter um nível de memória RAM adequado para esse processador, senão você não vai conseguir ter um computador que atenda às suas demandas e necessidades. Conforme você estiver processando um sinal ou colocando um plugin ou qualquer outra ferramenta que você precise utilizar dentro da sua DAW, você pode ter algum problema de travar, de processamento da sua própria máquina. E você não quer isso no meio das suas sessões, acredite. Sendo assim, você pode optar para início um computador com 8 GB de RAM, um bom processador, um sistema operacional rodando num SSD, sim, um SSD para o seu computador. Assim você não vai evitar qualquer problema. E um bom espaço de armazenamento. Afinal, cada projeto que você for produzir dentro da sua DAW, que a gente vai falar a seguir, eles vão ficar muito pesados. E se você não tiver um espaço de memória, isso pode comprometer todo o seu processo. Então, primeiro item da lista, um bom computador, ok? Segundo item da lista que você vai precisar, anota aí. Interface de áudio USB. O que é uma interface de áudio USB? O que é uma interface de áudio? Uma interface de áudio é um hardware responsável para que você possa converter os sinais elétricos que você envia para esse hardware para sinais digitais que vão ser inseridos dentro do seu computador, dentro da sua DAW. Ficou meio confuso isso, né? Vamos exemplificar. Quando você pega um microfone, que nem esse que eu estou utilizando agora, ó, microfone de palco, microfone Shure. Se eu quiser ligar esse microfone no meu computador direto, eu não vou conseguir, porque meu computador não tem uma entrada balanceada XLR. É aí que entra a nossa interface. Se você observar, as interfaces elas já vêm com os inputs adequados, tanto P10 quanto XLR, balanceados, para que vocês possam estar inserindo qualquer fonte sonora. Nesse caso, a gente está utilizando o microfone. Então, só para você entender, é esse o trabalho da interface de áudio. Ela serve para que você possa conectar sua guitarra, seu microfone, seu contrabaixo, seu teclado, diretamente dentro do seu computador, para que você possa trabalhar esse áudio via DAW. Então, a interface de áudio, galera, só para pontuar, ela é um equipamento que, de fato, vai responder diretamente pela qualidade do seu áudio. Você vai encontrar interfaces no mercado de R$600 a 12 mil, simples assim. Só que ficam estritamente ligadas à qualidade do seu trabalho. Então, não tem jeito. Se vocês puderem, invistam numa interface com um pouquinho mais de qualidade, porque isso vai trazer imediatamente resultado para o seu trabalho. Seguindo, terceiro item da lista, fones de ouvido. Cara, é muito interessante isso, porque às vezes a gente acaba se apegando só na qualidade da interface, na qualidade do microfone, e a gente esquece que se você não puder monitorar tudo isso que você está gravando com qualidade, não importa você ter um áudio top. Você vai ter um áudio top, mas você não vai estar ouvindo com a qualidade. Você entende? Então, é aí que entra a importância dos seus fones de ouvido, porque se você tiver uma interface top, um microfone top, e um computador top, e um cantor top, mas você não conseguir ouvir isso com qualidade, você nunca vai trabalhar direito, você nunca vai conseguir trazer o produto final que você espera e que o seu artista espera para o seu projeto. Então, vale frisar mais um ponto para o fone. Quando a gente fala de gravação, nós não falamos de acústica, né? Quando a gente fala de gravação, desculpe, eu não falei de acústica, mas o fone ele já vem com essa solução. Quando você está gravando em casa, montando seu setup, e você não tem uma sala devidamente tratada, acusticamente falando, você pode utilizar um fone de ouvido para reduzir todo esse problema de reflexão, de reverberação, que seria causado por esse amigo aqui, pelo seu par de monitores de áudio. Então, o fone ele pode estar te auxiliando em vários aspectos e ainda ganha um ponto positivo pela questão da acústica, ok? Seguindo, microfones. Existe um debate muito real em relação aos microfones. Qual o melhor tipo de microfone para se ter no estúdio? Qual o melhor microfone para cada tipo de voz? Qual o microfone para cada tipo de música? Se você for entrar nessa questão, você vai ter que gastar muito dinheiro, é tudo muito caro e você não vai conseguir chegar a algo que possa te atender imediato. Como funciona? Cada pessoa tem a capacidade auditiva de escutar a sua maneira. A voz que eu escuto não é a mesma que o André escuta, não é a mesma que a Lili escuta, não é a mesma que o Vanderlei escuta.
Sendo assim, cada indivíduo tem a sua capacidade auditiva. Então, a percepção e interpretação que eu vou ter de determinada fonte sonora, ela também vai variar. Para mim, o SM58, esse microfone que nós estamos utilizando agora, ele responde muito bem. De repente, para a Lili, que está lá atrás, pode não responder. Isso varia, entende? Então eu não vou entrar nessa questão de microfones. Eu peço para que vocês pesquisem bastante, porque é um material caro, não é barato. Então eu peço para que vocês se atentem antes de sair por aí aceitando qualquer proposta ou investindo seu dinheiro em equipamentos que não vão te trazer o retorno devido em questão de qualidade. Então, não vou falar muito sobre microfones. É uma peça imprescindível para que você tenha no seu setup. Mas eu deixo aí para vocês essa oportunidade de estar pesquisando mais na internet, conhecendo um pouco mais sobre os diferentes tipos de microfones, microfones dinâmicos, como esses que eu estou utilizando, ou microfones condensadores. Lembrando apenas, galera, que se você optar por um microfone condensador, tipo esse que eu coloquei aqui na foto de exemplo para vocês, ele precisa ser alimentado por uma interface que tenha uma configuração 48V. O que significa esse 48+, né, que a gente vê nas placas de áudio, nas interfaces? Ele é um botão de phantom power, ele serve para dar um pouco mais de ganho na impedância do sinal elétrico, para que aquele microfone possa trabalhar e responder da melhor forma possível dentro dos seus capacitores e todos os equipamentos que são utilizados dentro para a fabricação. Então, só para não ficar muito confuso, esse microfone que eu estou utilizando, ele não precisa de alimentação, ele não precisa de nenhum ganho extra. Você liga ele na caixa, ele já funciona direto. O microfone condensador, para que você possa ativá-lo, ele precisa dessa configuração 48+, senão você não vai conseguir utilizá-lo. Então é importante vocês terem isso em mente na hora de escolher o microfone de vocês, justamente para que você não invista um monte de dinheiro e não consiga ter um equipamento que vai te atender. Vamos agora então falar do último item dessa lista. Falamos agora já de computador, falamos de interface de áudio, da importância dos fones de ouvido, principalmente se você não tiver uma sala tratada, tá? Vale a pena sim você investir um dinheiro legal no seu fone de ouvido, porque isso vai afetar também diretamente na qualidade do seu trabalho. Afinal, como eu mencionei, se você tiver uma boa qualidade de gravação, uma boa track de áudio, mas você não conseguir monitorar, interpretar isso direito, com qualidade, de nada vale você ter um material de áudio de qualidade. Falamos um pouco agora sobre o microfone e vamos falar agora, por último, do nosso monitor de áudio, que é o básico do básico que você precisa se você quiser gravar em casa, se você quiser produzir suas músicas em casa. Quando se trata de monitores de áudio, diferente de caixas multimídias, aqui, ó, eu estou olhando aqui no teatro, a gente está com duas JBLs que são multimídias. Qual é a diferença de um par desse daqui para um par desses que a gente está utilizando agora? Apesar de serem muito parecidos, afinal, ambos emitem som, são caixas. Quando a gente fala de monitor de áudio, ele ganha esse título justamente pela resposta flat de frequência. O que significa uma resposta flat de frequência? Significa que a fonte sonora, ela não tem nenhum boost, que a gente chama, nenhum ganho, ou nenhuma atenuação, nenhuma diminuição, nenhuma perca de frequências no próprio espectro. Ou seja, como que eu posso deixar isso de uma forma mais clara, só para não deixar vocês confusos? Quando a gente fala de espectro de frequência, a gente entende de 20 Hz a 20.000 Hz. As caixas multimídias que a gente está habituado a ver por aí, essas de palco que a gente usa para fazer show e tudo mais, elas já vêm em certa parte desse espectro de frequência, 300 Hz, 200 Hz, 5.000 Hz, elas já vêm com um certo ganho ou com certa diminuição de volume. E você percebe isso, que é justamente para deixar o som mais bonito, mais agradável, entende? Só que quando a gente está produzindo um som, quando a gente está no nosso estúdio gravando, a gente não quer que o som fique mais agradável, mais lindo, mais limpo. A gente quer o som mais perto do real, o mais fiel possível daquilo que você está criando. Se você está criando um som de violino, você quer que ele soe exatamente como um violino e não como um violoncelo. E é exatamente nisso que se destacam as caixas de monitores de áudio. Então, resposta, quando você for investir no seu monitor, só para a gente pontuar, para não ficar complicado, quando você for investir nos seus pares de monitores, procure sempre monitores com resposta de frequência flat, com uma boa dynamic range, que a gente chama, que é uma resposta dinâmica,
e que também que você possa estar utilizando em espaços pequenos, se você não tiver um tratamento acústico adequado. Assim sendo, nós já fechamos os equipamentos. Espero que vocês tenham conseguido compreender o que é necessário para que vocês possam montar o estúdio, o computador, a interface de áudio, um fone para você monitorar suas gravações, um microfone legal para que você possa gravar e um par de monitores que atenda às suas necessidades. Ah, agora é legal. Essa é a parte que eu mais gosto, galera, que a gente vai entrar agora nas downs. Eu sei que pode parecer um pouco estranho esse conceito de down, para quem não está familiarizado, mas nada mais significa que a abreviação de Digital Audio Workstation. Tradução meio que literária, estação de trabalho de áudio digital, ok? Então, é uma plataforma, um software, existem vários no mercado, vários disponíveis, tá? Onde você pode, só que são muito parecidos, muito similares. Apesar de existirem vários fabricantes, vários modelos diferentes, são muito similares e todos atuam basicamente ali no mesmo campo, que é produção de áudio e gravação de conteúdo fonográfico. Quando a gente fala de DAW, independente da que você escolher, tá, galera? Eu vou passar aqui para vocês duas dicas muito interessantes que vocês podem estar utilizando em qualquer DAW. Só vou mostrar antes para vocês algumas das downs que a gente tem no mercado, tá? Eu separei algumas para vocês estarem dando uma olhada, pode passar. Essa aqui, ó, Ableton Live, tá? É uma das downs que eu mais utilizo, se não a que eu mais utilizo para trabalho. Sou fã mesmo, tá, galera, dessa down. Já estou trabalhando com ela há mais de 4 anos, mais de 5 anos. Então, todo o meu trabalho como produtor está voltado diretamente para essa plataforma. Pode passar. Nós temos o Pro Tools também disponível, que é uma outra DAW. Todas elas atuam de maneira muito similar, apesar de serem de fabricantes diferentes. Por isso que elas mudam, né? Como vocês podem ver, essa aqui já é mais colorida, já é um pouco diferente. Esse Pro Tools, na verdade, ela é utilizado muito para gravação de bandas, quando a gente precisa gravar várias pistas, uma atrás da outra. Então, ele facilita bastante, a visualização dele é bem clara, é bem nítida, e isso ajuda bastante. Pode passar. Para você que tem interesse, que me pergunta, ou que já perguntou, já fez essa pergunta, como eu faço para começar a fazer meus beats? Como eu faço para começar a fazer minhas batidas em casa? Eu gosto de hip hop, de rap, de trap, dancehall, funk. Se você gosta dessa onda das batidas, eu aconselho que você esteja dando uma olhada nesse DAW, nessa plataforma. Conhecida, muito popular no mundo todo, como Fruity Loops. Para quem está iniciando como beatmaker, fazendo batidas e produção, é uma ótima ferramenta, ela é bem didática, bem lúdica e bem dinâmica. Pode passar. Studio One, queridinho dos músicos aí também, principalmente a galera que toca em igreja, conhece bastante, né? É bem facinho de acessar. E também tem muitas facilidades, é bem leve esse daqui, diferente de outros, ele é bem mais leve, ele consegue te dar uma dinâmica de trabalho, um processo de workflow muito mais tranquilo. Pode passar. E vamos lá. Como prometido, eu ia passar para vocês duas dicas. A gente falou um pouco agora das downs, vocês já conseguiram entender que existem várias plataformas, vários softwares de gravação e produção. E agora eu vou falar sobre as dicas que eu vou passar para você, que você pode estar utilizando independente se você produz no Pro Tools, independente se você produz no Ableton, no Fruity Loops, Studio One, Reaper, Cubase, Logic, não importa. São duas. Primeiro, configurações primárias. Uma vez que você está com o seu setup pronto, que você tem lá seu computador, que você tem sua interface de áudio USB, você tem seu fone, que você tem seu microfone, você já está ali com o seu setup pronto, seus monitores e tudo mais, você vai arrumar uma DAW. Encontrou a DAW, você vai abri-la e você vai precisar configurá-la. Sim, você precisa configurar a sua DAW, independente de qual seja. Primeira coisa que a gente faz, então, eu separei esse tópico de configurações primárias, porque, primeiro, o que você deve fazer? Você está lá, todo o seu equipamento, todo o seu setup, abriu o seu computador, abriu a sua DAW. Vai sair gravando? Não, não vai sair gravando, não ainda. Você vai configurar. Primeiro, o que você deve se preocupar ao configurar a sua DAW, abrindo ela pela primeira vez? Audio Driver. Você vai entrar na opção de preferências do sistema, Preferences, vai na opção de áudio,
E aí você vai ter lá disponível para você a opção Audio Driver, onde você consegue localizar e selecionar a sua placa de áudio direto pela sua DAW, onde você vai informar para a DAW, DAW, essa é a placa de áudio que eu utilizo, que eu quero utilizar para mandar sinal ou para sair sinal de dentro. Nesse caso, você selecionou a sua placa de áudio, está ok, você vai para a segunda configuração, que é Input e Output Áudio. Quando a gente fala de Input e Output é bem simples, tá, galera? Input, áudio que entra, Output, áudio que sai. Não tem segredo. Então, áudio de entrada e áudio de saída, beleza? Quando a gente fala de áudio de entrada, você vai ter que configurar lá na sua DAW também o áudio input, por onde você quer que entre o áudio. E aí você seleciona a sua placa também. E o áudio output, que é onde você quer que saia o áudio. Então você seleciona a sua plaquinha lá, seleciona a sua interface de áudio, independente de qual seja, tá? Independente da marca. Seleciona o áudio driver, seleciona o output e input, você já está preparado para as configurações. Uma vez que a placa sua já está respondendo dentro da DAW, você precisa se atentar à questão de latência. Que é uma coisa muito interessante que eu tenho para passar para vocês também. É uma dica muito importante, eu demorei bastante para aprender isso, né? Para entender a importância disso. Quando a gente tem problema de latência, só para deixar claro que se você não é uma pessoa que está familiarizada com o termo, latência é um atraso, um eco, uma demora de resposta que a gente tem quando a gente está gravando. Se você dá uma palhetada, ela demora 1 segundo para responder. Se você canta, dá 1 milissegundo, a sua voz sai. Então, esse atraso a gente chama de latência, que nada mais é que é um atraso de conversão, porque a gente está capturando um sinal elétrico, sendo convertido para digital na mesinha e entrando para o seu computador. Então, todo esse processo da máquina, todo esse sistema, de fato, faz com que gere um tempo, e esse tempo é entendido para nós como atraso, como latência. Quando a gente quer corrigir esses problemas de latência, independente da DAW que você esteja trabalhando, você pode estar utilizando um software, um driverzinho, legal, anota, hein? Anota que essa é importante. Que ele está disponível no Google, na internet, você pode estar baixando, e o nome é ASIO for All. Eu vou soletrar, galera, para ficar bem claro. A-S-I-O 4 for A-L-L. Então é ASIO for All, certo? Ele serve para você poder corrigir esses probleminhas de latência. Na verdade, ele vai te auxiliar. E aí você consegue selecionar a sua interface de áudio, utilizando o seu driver do ASIO, para que você possa minimizar todos os problemas que você venha a ter de latência, possibilitando que no momento da sua gravação, você tenha uma gravação com o monitoramento adequado e não te traga nenhum problema. Só vou beber uma aguinha aqui, porque vocês sabem como é, né? Oratória. Isso aqui é legal. Isso aqui eu separei porque eu sei que vocês vão gostar. Muita gente também me pergunta, Felipe, qual que é o volume correto que eu tenho que utilizar na hora que eu for realizar minhas gravações? Quando eu estou gravando aqui, qual é o valor que eu tenho que permitir que minha DAW interprete para que a minha gravação fique correta, fique adequada? Bom, vamos lá. Quando se trata de gravação digital, a gente tem que interpretar essa relação que a gente vê como sendo uma relação digital, que é diferente da mesa analógica, entendeu? Então vamos lá, só para ficar bem claro. No nosso universo de produtores musicais, depois de muita pesquisa, muita pesquisa mesmo, eu consegui perceber que existe um ponto chamado de sweet spot pelos produtores norte-americanos, né, e mundo afora, que nada mais é, vou traduzir aqui pra gente, vocês me perdoem se eu estiver errado, tá? Mas é conhecido como ponto doce, sweet spot. Esse ponto doce, ele é interpretado nos valores aí, vou passar os valores para você para ficar mais fácil. De menos 18 a menos 12 dBFS. Não vou entrar no mérito das siglas para não deixar vocês confusos, vocês não precisam saber das siglas. Tudo que vocês precisam entender nesse momento é que o volume ideal para se realizar uma gravação em casa no computador é de menos 18 até menos 12. Sendo menos 18 o valor mínimo e o menos 12 o valor máximo de pico. Pico, o que acontece? Quando você está gravando uma música, ela vem do verso e aí chega no refrão, ela estoura, ela cresce. O pico é compreendido sempre como o ponto mais alto do áudio,
Então, assim, os picos eles têm que estar entre menos 18 e menos 12. Você conseguindo manter isso, você não vai ter nenhum problema. Você vai ter um áudio com vitalidade, um áudio com qualidade saudável para que você possa processá-lo por outras ferramentas. Porque a partir do momento de gravação, a gente começa a equalizar, editar, comprimir, e são outros processos que vão ser utilizados nesse mesmo áudio. Para que ele possa chegar até o final dos processos, ok, você precisa ter uma boa qualidade de sinal. Então, por isso, falamos agora sobre o sweet spot, que é o volume ideal ao gravar. Bom, estamos nesse momento chegando já na reta final do nosso processo de gravação. Você sabe quais são os equipamentos, você já tem uma noção sobre a questão de configuração da sua DAW, já escolheu aquela que melhor se adapta ao seu jeito de produzir, aquela que você mais gostou, porque não existe DAW melhor, tá, galera? A melhor DAW é aquela que se adapta ao seu processo de produção, ao seu processo de gravação. Eu utilizo o Ableton, mas meus amigos utilizam Fruit Loops, outros utilizam Logic, outros utilizam Pro Tools, e nem por isso a gente não troca projeto, entende? Pelo contrário, a gente troca muito projeto. E isso só faz com que a gente cresça individualmente. Então, assim, escolha uma DAW que você tem um carinho, que você gostou, que você sentiu que para você foi melhor, e se atente a se aplicar nela, trabalhar. Quanto mais você trabalhar, quanto mais tempo você passar naquela DAW, melhor você vai ficar, mais capacitado você vai ficar para poder exercer suas atividades ali. Só para a gente finalizar, uma vez que a gente já compreendeu os equipamentos, a gente já começou a gravar, está com a máquina configurada, já registrou a primeira gravação, a gente vai para um processo depois de captar, depois de gravar, que é a dinâmica, equalização, que fazem parte da edição do áudio. Quando a gente fala de editar áudio, as pessoas às vezes acham que é só abaixar o volume ou colocar um equalizador, e não é bem assim. Edição de áudio, ela se enquadra com redução de ruídos. Então, às vezes você está gravando no seu quarto e o seu computador faz barulho. Fica aquele barulho de máquina. Às vezes o seu vizinho do lado está consertando o telhado. Pá, 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 batendo no telhado, martelo, passando maquita. Ou a sua rua, a janela fica próxima da rua e passam os carros ali na frente e aquilo fica acumulando informação de ruído na sua gravação. Quando a gente fala de edição, a primeira preocupação que a gente tem que ter é eliminar os ruídos. Então, a primeira coisa que você faz depois que você gravou em casa, depois que você gravou sua música, registrou no computador o seu áudio, você vai começar a pensar nos ruídos. Então, tudo que é pausa, silêncio, que você escuta um fundinho de barulho, um ruído, qualquer coisa, você vai tirar. Simplesmente apagar e deletar. Porque informação é só o que você gravou. O que está ali embaixo que não precisa, você pode descartar e deve descartar. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente fala de edição é acabar com os ruídos. Uma vez que a gente tirou os ruídos, qual que é o outro ponto que a gente pode e deve se preocupar? Uma vez que a gente enxugou a nossa gravação, que já não tem mais nenhum ruído externo. Uma vez que você resolveu o problema dos ruídos, você vai entrar na questão da dinâmica. E o que é dinâmica? Dinâmica é a diferença de interpretação que a gente tem em relação ao volume. Uma hora a gente escuta mais alto, uma hora a gente escuta mais baixo. Para corrigir essa interpretação, essa relação que existe entre os volumes de diferença, a gente pode estar utilizando uma ferramenta muito conhecida, muito famosa e muito utilizada pelos produtores musicais, que com certeza, se você já está familiarizado, já ouviu falar, que é o compressor. O compressor ele tem como finalidade ser utilizado para que você possa controlar essa dinâmica entre as falas, entre os volumes. Então, uma vez que a gente conseguiu controlar as dinâmicas entre os S, a gente abaixou, sabe quanto? Tudo que é S você abaixa, tudo que é P, horta, portão, porteira, você abaixa. Tudo que é B, bola, bastão, abaixa. P, B, S, abaixa. Seleciona, abaixa o volume. Você vai ver como você vai ter um resultado muito melhor com esse controle de dinâmica. Você pode fazer de duas formas, manualmente, selecionando e abaixando os volumes, não tem nenhum problema. Eu até prefiro fazer dessa forma, é a forma como eu faço. Eu não coloco um compressor direto, porque eu acho que fica muita coisa para o compressor ter que pontuar. Eu prefiro eu mesmo
passar primeiro um pente fino na gravação, eu mesmo escolho onde eu acho que tem que abaixar um pouquinho, onde tem que aumentar um pouquinho, e depois que eu fiz essa automação, esse controle manual de volume, aí eu coloco um compressor para atuar na minha correção, porque aí ele vai funcionar legal, ele não vai estar muito fora de dinâmica, entendeu? Outra coisa muito interessante, para a gente já ir caminhando para os momentos finais, a gente falou já dos compressores, vamos falar também dos equalizadores. Equalização. Existem muitos tipos de equalizadores, paramétrico, dinâmico, existem uma série de tipos diferentes. O mais importante, eu acho que para você como usuário, uma vez que você está aprendendo a lidar, que você não tem experiência, é você entender os parâmetros. Quando eu digo parâmetros, eu me refiro a 3 parâmetros básicos que acredito eu que você vai encontrar em qualquer tipo de equalizador, independente dele qual seja, qual for. Primeiro ponto, frequência. Todo equalizador ele vai ter um botão, um parâmetro, um knob de frequência. E esse botão nada mais é do que um indicativo para te mostrar qual é a frequência que você está selecionando naquele momento. Qual é a frequência que eu quero dar uma checada? Qual é a frequência que eu quero avaliar? Que eu quero ou aumentar ou diminuir o volume, o ganho. Você vai utilizar o botão de frequência para você fazer essa varredura. Uma vez que você selecionou, você pode utilizar o seu segundo botão, que é o gain, ganho em português. Como funciona o botão de ganho no equalizador? Uma vez que você utilizou o botão de frequência e você já selecionou a frequência desejada, você pode estar utilizando o seu botão de ganho tanto para dar um boost, como nós chamamos, que é um valor, adicionar valor às frequências, como você pode também atenuar, que é diminuir ou tirar valor dessas frequências. Uma vez que você tem essa opção de ganho, você consegue valorizar ou diminuir, atenuar os valores das frequências. E aí entra uma parada muito legal que você também vai localizar, como eu falei, são 3 parâmetros. Esse último é muito interessante, porque ele de fato vai dar a característica artística de cada equalizador, que é o Q, um botãozinho geralmente simbolizado pela letra Q. Como funciona o Q? Ele, na verdade, ele é a largura da banda. Largura de banda? A gente compreende como banda nos equalizadores todos os pontos que permitem que você mude. Tem equalizador de 3 bandas, cada banda vai te dar um botão de frequência, um botão de ganho e um botão de Q. Tem equalizador de 3 bandas, equalizador de 8 bandas, de 2, de 1, aí vai a seu critério. Só para vocês entenderem o que são as bandas. Uma vez que você selecionou a banda de frequência, você consegue selecionar a largura e a largura dessa banda. Você pode escolher fazer um ganho largo, mais alargado, como você pode selecionar uma largura mais fina, mais fechada. Isso permite que você tenha um controle melhor com o seu equalizador, principalmente se for um equalizador paramétrico, porque você consegue ser mais cirúrgico, você consegue ser mais pontual e controlar, dar ganho ou diminuir especificamente pontos de frequência. Então é bem legal e esse é o básico de qualquer equalizador. Você vai ter o botão de frequência, você vai ter o botão de ganho, você vai ter os filtros, que eu não vou entrar nisso agora, mas é basicamente isso. Frequência, ganho e Q, que é a largura de banda. A largura que você quer controlar dentro do seu equalizador. Bom, como eu falei, é um momento em que você pode se atentar a essa coisa da edição, da equalização e da compressão. Você pode e deve sim se atentar a todos os parâmetros, não só os parâmetros de um equalizador, que foram esses 3 que eu mencionei, que é frequency, frequência, gain, ganho e Q, que é a largura da banda, como também você pode se atentar aos parâmetros do compressor, que também tem os seus parâmetros. O threshold tem o botão de ganho, tem o botão de peak reduction. Cada compressor e equalizador tem suas características, vantagens e desvantagens. Então é muito legal que você busque sempre estudar os parâmetros para que você possa ter um controle e domínio melhor sobre as ferramentas. Bom, nesse workshop nós falamos sobre equipamentos. Eu espero que tenha sido bem esclarecedor para vocês. Nós falamos sobre a importância do computador de qualidade, da importância de você ter uma interface USB de qualidade para converter o sinal elétrico para o digital, para que você possa registrar esse sinal dentro da sua DAW, Digital Audio Workstation,
Falamos também sobre a importância dos fones de ouvido, ainda mais quando você não tem uma sala acusticamente tratada. Falamos da importância de você ter um microfone adequado que se enquadra com as suas necessidades, né? Não adianta você ter um microfone sensível demais se sua sala de gravação é barulhenta, se seu computador faz muito barulho, se o seu vizinho fala muito. Do mesmo jeito que não adianta você ter um microfone que não vai te atender, um microfone simples, um microfone que não tenha ganho suficiente ou que não te traga a qualidade devida para você trabalhar. Então, é bem legal vocês pesquisarem mais a respeito de microfones, como eu falei. A gente falou também um pouco sobre as questões das caixas de som, né? Monitores de áudio, qual é essa diferença entre caixa de som e monitor de áudio, que é uma resposta de frequência flat, ela não tem nenhum ganho nas frequências, ela não tem nenhuma atenuação nas frequências que faz com que você interprete aquele som como sendo melhor ou pior, entende? Ela é realmente fiel ao espectro. Isso permite com que você tenha uma fonte sonora mais real, que quando você for reproduzir em outros sistemas de som, você não tenha nenhuma surpresa. O que você preparou ali, de fato, quando for tocado em outros lugares, é o que vai ser executado, porque não vai ter nenhuma surpresa em relação a boosts ou atenuações de frequências. A gente falou um pouco sobre as downs. Falei para vocês que existem inúmeras downs no mercado. Não existe a melhor down, tá, galera? Tira isso da cabeça. A melhor down, o melhor equipamento é aquele que se adequa a você, às suas necessidades, aquilo que você consegue trabalhar, porque o melhor equipamento é aquele que você tem disponível agora, sabe? Porque se você não tiver como trabalhar, você não evolui, e se você não evoluir, não tem como você sair do lugar, não é mesmo? Então falamos um pouco da importância dos equipamentos, falamos um pouco sobre essas características, a disponibilidade das DAWs no mercado. Além das DAWs, eu passei para vocês a importância de configurá-las primária, vocês configurarem a DAW de vocês de acordo com a sua interface de áudio. Passei para vocês a questão do ASIL for All, para vocês corrigirem o problema de latência, uma vez que está configurado lá na sua plaquinha, na sua DAW, as entradas e saídas de áudio, por onde você quer mandar áudio, por onde você quer que saia, você pode novamente estar entrando para o ASIL for All, que é que é um software que eu mencionei para vocês, que é para ajustar esse problema de latência. Então, uma vez que você tem o ASIL for All, você pode instalar ele no seu computador, seleciona ele na sua DAW e ele vai te ajudar a controlar esses problemas que você tem de latência, para que quando você for fazer sua gravação, você possa ajustar da melhor forma possível. Em relação ao volume ideal, isso é para qualquer DAW, tá, galera? Você gravando dentro de um computador, você pode gravar de menos 18 a menos 12 dB, que você não vai ter nenhum problema, pelo contrário, você vai conseguir atingir um sinal ali de qualidade saudável para que você possa trabalhá-lo. Falamos um pouco também, além dessa questão da latência, além da questão do volume ideal, a gente falou também sobre, deixa eu ver, falamos um pouco sobre acústica, falamos também sobre a parte de edição, que é o que vem depois de você gravar o seu áudio. Tão importante quanto você gravar, performar bem, ter uma boa sala, ter um bom equipamento para gravar, é você editar esse áudio, esse material com qualidade. Lembrando que o processo de edição ele inicia pela redução de ruídos, você tira todos os ruídos que você tiver na sua gravação. Uma vez que você tirou os ruídos, você se preocupa em reduzir os S, sibilância, abaixa o S, abaixa o P e abaixa o B de bola. Uma vez que você já reduziu esses problemas de dinâmica, você pode entrar para a questão de equalização, para dar uma tratada, colocar um filtro até 100 Hz, tirar o grave excessivo, aquele sub que fica sujando a sua gravação, você pode tirar, não tem problema nenhum, e você pode utilizar um equalizador. Como eu já te expliquei mais ou menos, agora você vai conseguir utilizar um equalizador corretamente, né? Não só o compressor, mas o equalizador principalmente, que é a ferramenta mais importante dentro do universo do áudio quando a gente fala de gravação num computador. E também quando a gente fala de shows, performances ao vivo, mesa analógica digital, equalização é de fato uma das armas mais importantes de qualquer produtor musical, de qualquer técnico de áudio. Então é importante, imprescindível, eu diria que vocês estudem e se apliquem para que vocês possam estar sempre desenvolvendo um trabalho com mais qualidade, certo? Bom, como eu mencionei, meu nome é Felipe Santana do Sacramento, conhecido também como Chinelinho, músico desde os 12 anos de idade, cantor, compositor e produtor musical. E meu intuito era compartilhar com vocês um pouco dessas expertises, desses processos, experiências, e eu espero que tenha sido útil para você, artista, músico, entusiasta,
do áudio, saca? Que você que está começando essa jornada, ou que já vem de um longo tempo fazendo essa jornada, praticando isso em casa, espero que tenha sido útil para você, espero que possa ter conseguido te ajudar de alguma forma, trazer um pouco de clareza para suas ideias, você que está pensando em montar seu estúdio, escolher a sua DAW, começar a gravar em casa. Tenho certeza que esse conteúdo vai poder te auxiliar. E qualquer dúvida, tá aqui minhas redes sociais, vocês podem estar entrando em contato comigo, esse vídeo vai ficar salvo, fica à disposição da Secretaria de Cultura. Queria agradecer a oportunidade desse projeto maravilhoso e deixar as minhas redes sociais aqui disponíveis para você, @_chinelim. Então qualquer dúvida, quiser aprender um pouco mais, quiser dialogar, quiser conversar, compartilhar um pouco mais sobre áudio, sobre toda essa coisa que envolve a produção de um fonograma, a produção de áudio, pode mandar mensagem lá no meu Instagram, não tem nenhum problema, a gente conversa, a gente troca muita ideia, pesquisa junto, chega a soluções, sempre buscando somar para trazer mais qualidade e capacitação para esse universo do mundo da produção fonográfica. Agradeço aos amigos da técnica, meu querido André, querido Vanderlei e todos os demais aí funcionários disponíveis da Secretaria de Cultura para nos auxiliar. Muito obrigado e é isso.